Eu não entrei nisso para pastorear cordeiros. Eu entrei nisso para despertar leões. Quero escutá-los rugir. Viva a liberdade! Viva a liberdade! O kirchnerismo está tremendo. Toda a casta política está com medo! Alberto, querido, você sabe o que o Néstor diria a você? Está nervoso? Mas eu digo que ele é um maluco perigoso. O Milei é o mais perigoso. Pra mim seria perigoso. Politicamente perigoso. Um elemento perigoso. Pra mim, o Milei é perigoso. Vem aí um país novo, com você em primeiro lugar. Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo, nesta deliciosa nova temporada. Estou aqui mais uma vez, não achei que eu diria este novo, que delícia dizer boa noite, Arthur Morrison. Muito boa noite, Lara Brenner. Boa noite, Maria, também. Obrigada, titio. Estamos combinando hoje, tá vendo? Estamos. Não, nós voltamos melhores. Voltamos melhores. Não é? Com certeza. Aí daqui a pouco a gente aparece tudo descombinado de novo. O próximo programa não tá nada a ver um com o outro. Xadrez de um. Porque a galera acha que a gente combina pelo WhatsApp essas coisas. Não, eu só chego aqui com a minha roupa, você chega com a sua roupa e, por um acaso... Elas combinam ou não. Exato. Né? Exato. Hoje deu certo. Hoje deu certo. E estamos aqui com dois convidados maravilhosos para nós falarmos sobre educação sem vitimismo. Como educar seus filhos, como educar seus alunos, como contribuir no processo de educação para que essa pessoa não seja vitimista. Assunto importantíssimo. E para isso estou aqui com Adriana de Abreu, que é diretora do Porto Real, Unidade Feminina, e orientadora familiar. Bem-vinda, querida. Obrigada, Lara. Uma alegria poder estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo. Nossa, bom demais. Nem acredito que nós finalmente nos conhecemos, né, Adriana? Nós estamos ensaiando isso há séculos. Muito tempo. E ao lado de Adriana de Abreu, o querido professor que eu já tinha o privilégio de conhecer, professor João Malheiro, que é doutor em educação pela UFRJ, diretor do Porto Real, Unidade Masculina, palestrante e escritor de muitos livros. Bem-vindo, professor. Bem-vindo também. Muita alegria estar com vocês aqui e alegria de voltar ao Brasil Paralelo. Não sei se sabem, em dezembro de 2019, eu estive aqui numa entrevista com o Lucas Ferrugem, Fernando Conrado, o Lamoglia. Foi uma entrevista assim maravilhosa, foi histórica. Legal. Porque foi lá que a gente começou a falar do Porto Real, do nosso colégio, foi lá que a gente começou a dar algumas pinceladas sobre a educação desse país. E aquele dia foi histórico, a tal ponto que gostaram tanto que pediram para eu vir no mês seguinte fazer um curso que hoje é um dos mais assistidos aqui no Brasil Paralelo, Família e Educação. Aconselho todos a assistir esse curso. E depois gostaram tanto do Família e Educação que fiz um segundo curso que chama Inspirados para Amar. Então aqui eu me sinto já em casa. E tá tudo presente, pessoal. Esses cursos, tudo na nossa plataforma lá, no Núcleo de Formação. É só você assinar o acesso total, você vai ter direito a todos esses cursos. São mais de 90 cursos, incluindo o curso do professor João Malheiro, né, Lara? Exato. E se eu fosse você, pai, mãe, educador, educadora, eu não deixaria de assistir. Porque, agora, em termos de educação, não há melhor. Eu fiquei curiosíssimo, não sei se já é a sua primeira pergunta, Lara, vou deixar pra você fazer, mas como assim unidade feminina e unidade masculina? O que tem aí? O que é isso? Não era a minha primeira pergunta, mas pode ser. Porque eu tenho certeza de que isso está na cabeça de quem ouve. Já está querendo entender o que é isso. Pois é. Como que é isso, Adriana? Então, Lara, as pessoas hoje em dia, quando ouvem falar, né, em separação das crianças na escola,
vem imediatamente uma ideia retrógrada, né? Nossa, estamos voltando ao A Idade passado, Média. que coisa, né? Só que as pessoas não param para pensar e para entender, de fato, que existe por trás disso tudo um propósito. Um estudo, inclusive. Um estudo. Né? E se a gente volta lá para a origem da educação, a educação, quando ela começa nesse formato que a gente tem de escolas, ela começa separada, não é? Quem dá início ao processo educativo de grupos, né, é a igreja. São os freis, ao catequizar os seus meninos, as freiras, ao catequizar as suas meninas, querendo dar oportunidades maiores ali, começam a escola nessa forma separada. E foram muitas décadas aí de escola, até mesmo séculos, né? De escola separada, para chegar um momento em que havia uma necessidade, né, de formar as meninas para o mercado de trabalho, porque na medida que essa escola antigamente era separada, havia todo um contexto realmente de conteúdos e programas diferenciados para os dois. E numa necessidade de formar meninas para o mercado de trabalho, o que se fez? Não, vamos misturar todo mundo. Junta e leva as meninas, né, para a escola dos meninos. Começa a trabalhar dessa forma, sem terem pensado, sem terem organizado previamente os currículos. E aí a coisa começa a não funcionar muito bem. E se a gente para olhar, grandes escolas, tanto na Europa quanto ainda na Ásia, né, permaneceram escolas diferenciadas. Né? Escolas tradicionais permanecem diferenciadas. E aí você vai olhar hoje o que acontece. Quais escolas que vêm apresentando melhores resultados em função, né, dos seus currículos, da sua formação, são as escolas diferenciadas. E por que a gente optou por isso? Né? Porque a gente queria essa volta ao passado? Não. Por quê? Com os estudos atualmente, principalmente da neurociência, e você acompanhar, né, o desenvolvimento das crianças, se sabe que o cérebro masculino é distinto do cérebro feminino. Né? A maturidade, o desenvolvimento do cérebro masculino tem um ritmo diferente do cérebro feminino. Mas essa biologia é meio fascista hoje. Toma cuidado com isso. As aptidões são diferentes também. Totalmente diferentes. O ritmo de aprendizagem, né? O funcionamento desse cérebro para algumas aprendizagens específicas são distintos. Então, para dar 2 exemplos muito rápidos, não é? O cérebro feminino, aos 6 anos, ele já está maduro para a área da linguagem, a área da Lara, né? Leitura, escrita, organização espacial para essa escrita, a coordenação motora. Então, as meninas, para serem alfabetizadas aos 6 anos, elas estão assim tinindo. Enquanto isso, o cérebro masculino, a região responsável, né, por esse processo nos meninos, ainda está imatura. Vai amadurecer, sabe quando? Quando ele tiver 8, 9 anos. Nossa, imagina misturá-los dos 6 aos 8, 9. Essa galera na mesma sala. Paralelo a isso, o cérebro masculino, ele tem uma organização que favorece o aprendizado da matemática. O menino tem uma capacidade de abstração que a menina não tem. A menina é muito concreta. Então, para ela aprender a matemática, ela precisa de mais tempo, ela precisa de um material muito específico para isso. E aí você coloca essas meninas para aprender matemática da mesma forma que os meninos, coloca os meninos para estudar, para ler e para escrever da mesma forma que as meninas. O que acontece? Para você fazer com que a turma renda, você precisa trabalhar na mediocridade. Você não pode puxar por um porque o outro grupo vai ficar atrás. Você não pode puxar pelo outro porque você prejudica o outro. Então, você trabalha como? Com a régua aqui embaixo, nessa mediocridade, não desenvolvendo o potencial de cada grupo. Então, na medida em que a gente separa, a gente potencializa as aprendizagens. E o resultado vem lá na frente, assim, de uma forma gritante. Não, incrível. sabe que quando eu assisti a essa palestra sua, explicando isso, lá em Goiânia, inclusive, no começo, Adriana, eu falei, deixa eu ver qual que é a explicação pra isso. Sabe aquele negócio assim, não é possível? E aí, é claro, você não teve tão pouco tempo como aqui hoje, você teve muito tempo. E aí você dissecou, há muitos outros fatores, inclusive sugiro que procurem a respeito disso. Este que a Adriana trouxe é Isso. Quando ela foi trazendo todos os outros e como isso causa uma discrepância benéfica lá na frente
e não prejudica a convivência. Porque, Isso. assim, é nítido, Isso. patente, notório, que não prejudica. Isso. E há toda uma explicação pra isso. Eu terminei e falei assim, eu me dou por vencida. Tá bom, faz todo Mas isso, sentido. Lara, isso aconteceu comigo, sabia? Quando me propuseram, né? Quando a gente foi começar a estudar para começar o Porto Real, né? O nosso grande modelo eram as escolas de fomento lá na Espanha. E as escolas todas diferenciadas, né? Assim que a gente chama. As escolas diferenciadas. E aquilo me bateu muito estranho. Eu falei, poxa, que coisa esquisita. Isso aí é voltar ao passado. Né? E aí o pessoal falou, olha, você é uma pessoa tão inteligente que gosta tanto de estudar. Toma isso aqui, ó. Estuda isso e depois a gente conversa. E aí eu fui estudar. Né? Aí eu falei, olha, já tô convencida, não preciso nem ir à Espanha. O pessoal, não, depois você vai à Espanha. E aí, quando eu fui à Espanha e vi na prática a coisa acontecendo, né? Porque eu tinha a experiência já de trabalhar com adolescentes em sala de aula. Né? Eu fui professora de física há muitos anos. E então eu tinha um convívio com adolescentes e adolescentes de classe média alta. E eu sabia exatamente como eles funcionavam em sala de aula. E aí, quando eu fui para a Espanha e eu vi uma sala de aula diferenciada, eu falei, caramba, cara, isso aqui funciona muito, isso aqui é maravilhoso. E, João, eu queria ouvir de você um pouquinho. Você sente isso também da tua parte lá dos meninos? Porque menino, a gente sabe como é que é, né? Já Então, cresce diferente, já tem aquela agitação toda. Eu costumo dizer que antes eu era um estudioso dessa matéria, né? Como, enfim, pesquisador da universidade, etc. Já tinha pesquisado bastante tempo sobre isso. E gostaria de, em seguida, dar uma explicação mais científica sobre tudo isso. Mas antes, eu era um estudioso. Começamos o colégio e hoje eu diria que sou, além de um estudioso sobre o assunto, um cientista empiricamente convencido. Isso. Porque quem vai no nosso colégio, que hoje muitas famílias querem conhecer, justamente, fosse lá conhecer, a gente convida inclusive a todos que estão nos ouvindo a conhecer o Colégio de Porto Real, as pessoas ficam admiradas com o ambiente dos meninos. Toda mãe... A sua vai ser Maria, pena que não vai ser menino, droga. Mas toda mãe que vai lá e tem menino fala assim, meu Deus do céu, é tudo isso que eu sonhava para o meu filho. Os meninos são a maior propaganda do colégio, né? Isso. Com certeza. E hoje em dia, com essa confusão de gênero que está na nossa sociedade, né, hoje as mães nos procuram, primeiramente, por causa disso. Olha só. Eu me recordo, desculpa eu te cortar assim, é só porque eu me lembrei, minha mãe é fono, né, psicopedagoga e tal, e ela, lá no Rio, ela conhece vários colégios e tal, ela frequenta ali vários colégios, tem reuniões com professores, com pais e tal, alunos também, e eu me lembro muito dela comentar, eu não sei se é assim hoje, tá, mas eu me lembro quando eu era pequeno, assim, cara, coisa de, sei lá, uns 15 anos atrás, ela comentava muito do Colégio São Bento, Isso, né, que tinha isso no Rio e tal, só que eu não sei se tem essa separação, só que acho que era só pra meninos. Era só pra menino. Não e aí, tinha só pra meninas. Mas hoje já tem? Eu não sei. Não, Eu não sei como é que funciona. Só pra meninas. E eu não sei se é exatamente também a mesma visão que vocês utilizam lá no Porto Real. Não sei se é. E aí seria legal até explicar essa diferenciação. Eu posso explicar depois. Porque ela sempre falou do São Bento e tal como uma excelência, assim, no ensino e tal. Ganhava vários prêmios, aquela coisa toda. E eu queria entender se é mais ou menos aí por aí. Deixa eu explicar, para inclusive dizer a parte científica, eu vou explicar também a diferença do São Bento, que se encaixa perfeitamente. Maravilha. Porque é assim, né? Você tem que pensar, essa frase que todo mundo ouvisse devagar. Atenção quem está nos ouvindo. O sexo é uma parte constitutiva da pessoa humana. O sexo não é um acessório, um adendo, né? Uma invenção. Não. Uma escolha. Quando eu estou diante de um aluno masculino, eu não vejo só o sexo dele, tá? Mas eu também vejo o sexo dele, mas eu vejo a afetividade dele, a inteligência dele, que ela acabou de explicar que é bem diferente. Eu vejo a sua força de vontade, a sua liberdade, o seu temperamento. Repara, uma pessoa humana é uma coisa muito complexa. Então, quando nos perguntam qual é a metodologia do Colégio Porto Real, a gente costuma dizer assim, olha, nós não temos bem um método, mas nós temos sim um olhar personalista. A educação personalizada, atenção que eu vou falar agora, é resgatar aquilo que ao longo dos últimos 50 anos foi destruído, que é a pessoa humana.
Hoje as escolas, 99% das escolas do Brasil perderam essa percepção. Sim. Os diretores, os professores, não sabem mais o que é uma pessoa. Quando um professor hoje ensina em sala de aula, ele olha a inteligência e talvez a afetividade, no máximo. E não percebem que por trás daquele ser humano que está ali na frente, tem uma pessoa. E quando eu enxergo assim, cada aluno, então naturalmente eu começo a trabalhar todas as suas dimensões, que são muitas, e que estão todas entrelaçadas numa única pessoa humana. Tem que trabalhar essa unicidade da pessoa. Quer um exemplo assim bem didático? É que nem uma mão com 5 dedos. Cada dedo é uma dimensão, mas é a mão, não é o dedo que está trabalhando, é a mão. Eu trabalho a mão é o que eu educo. Então, quando o Porto Real trabalha a pessoa humana, nós fazemos uma educação personalizada, que dentro dessa educação personalizada, educa também a sua sexualidade. O Colégio São Bento sempre foi o melhor colégio do Brasil, durante anos. Em todos os vestibulares, em todos os resultados, em todos os concursos. Sou muito amigo de todos os monges, muito amigo de Dom Lourenço Almeida Prado, que foi o grande fundador do Colégio São Bento. Os seus escritos foram que me converteram ao single sex, como a gente também costuma chamar single sex, educação diferenciada. Mas, com o tempo, esses monges foram se afastando um pouco e foram terceirizando para leigos. A escola hoje é comandada por leigos. Então, esse trabalho de acompanhar a pessoa foi esfriando. Sim. E quando a educação personalizada esfria e fica, então, a separação sem essa educação personalizada que tem que vir antes, o produto não é muito bom. Entendi. O sexo fica meio que desgovernado da pessoa. Então vira ali alguma coisa que não está bem resolvida. Um dedo amputado da mão. Isto! Olha que você é muito A sábio. metáfora foi sua. Mas então Eu é só isso. Então aproveitei. você me perguntou a diferença. Agora, a escola está acordando para isso, graças a Deus. Eu sei que estão tentando se resgatar, se recuperar. Né? A gente é muito amigo, muito próximo. Eu já tentei ajudá-los de alguma maneira nesse sentido, do ponto de vista acadêmico. Né? Mas, enfim, então, o Colégio de Porto Real, já que a gente está falando dessa questão, é uma escola que está tentando abrir esse caminho novo de resgatar as pessoas humanas. Sabia que hoje no Brasil tem mais de 20 grupos de famílias abrindo um Porto Real, entre aspas? Sim, Olha só. Eu estive no lançamento de 2 dessas escolas. Foi um privilégio, inclusive. Ribeirão Preto, e Goiânia. Colégio Águas do Guarani. Sim, com o professor João Malheiro, inclusive, que deu um show de palestra lá. E em Goiânia, com a Adriana Abreu, só que telepresencialmente. Isso, né? online. Que também foi um espetáculo. Então, eu estou super feliz ao perceber que as famílias estão percebendo que precisamos arregaçar as mangas e construir, reconstruir, resgatar a pessoa humana. Enquanto eles não fizerem isso na sociedade, tudo fica à deriva. Perfeito. Minha querida Adriana, trazendo agora para o nosso tema, porque em tese esse nem é nosso tema. É nosso tema. Embora... Eu estava curioso. Não, mas é interessantíssimo. Mas é Falar de interessante. single sex. Gente, isso mereceria um programa só programa só pra isso. Exato. Que eu não vou me furtar de trazer essa ideia de novo, viu? Porque eu acho que seria um baita programa. E continuaremos falando sobre isso no decorrer também. No desse decorrer, programa. sim, com Ótimo. certeza. Mas o nosso tema principal, que permeia vários outros assuntos, nós vamos falar de vários assuntos, é a questão da criação vitimista. E eu queria saber de você, se tem de fato, se você percebe concretamente uma tendência de fomentar o vitimismo na criação. Isso tem acontecido? Tem, Lara. O que acontece, né? Hoje em dia, o que a gente vê? Os pais, né? Essa geração de pais que nós temos agora, é uma geração muito imatura. Né? São pais que não conseguiram aí amadurecer e se prepararem para assumir a paternidade. Né? Os caras se prepararam muito aí para o mercado de trabalho, a mulher se empoderou bastante, obrigada. Mas ela não se preparou para educar. Né? Então, ela... Ao mesmo tempo, essa mulher, na hora que ela se depara com seu filho, ela se sente uma vítima, né? Poxa vida, ninguém me preparou para isso, né? Como é que eu vou resolver isso aqui?
E quando ela olha para aquele filhinho, qual é o movimento dela? Ai, que peninha. Ele é tão pequenininho. Dele e dela mesma. E dela né? mesma. Então, né, tudo esses pais querem o quê? Pela imaturidade, por não saber o que fazer, eles começam a superproteger. Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que ter uma sensação de controle para poder ter, no mínimo, a percepção de que não, alguma coisa eu estou fazendo. E tem aquela coisa de, o meu filho não pode se frustrar com absolutamente nada. De nada. Como se a vida não fosse sofrimento também, né? Isso, não fosse carregar a sua cruz, você não fosse tomar nenhuma dura de um patrão. Isso. Aí o cara cresce, é aquela geração plástico bolha que eu chamo, né? Do mertiolate que não arde mais. O João gosta desse termo também. O mertiolate não arde mais, aí o cara cresce ali, todo super protegido, chega no mercado de trabalho, aí tem que engolir o sapo, não sabe e vai chorar no Twitter depois. Exatamente. Então, essa superproteção, né, esse excesso de cuidados, para isso, não, meu filho não pode sofrer. Meu filho não pode sofrer. Então, o filhinho chora para dormir. Então deita aqui na cama com a mamãe. Você não vai chorar. A mamãe está aqui com você. E a mãe está achando que ela está fazendo o máximo. E eu costumo falar, né, Lara, que as mães erram sem saber. Mãe nenhuma, né, Arthur, escolhe, não, isso aqui é certo, errado. Deixa eu fazer o errado, que eu quero ferrar o meu filho. Claro. Lógico que não. Só que ela desconhece isso, né? Então, o filho não quer comer determinado tipo de alimento. Não, tadinho. Isso aqui é ruim mesmo. O importante é que ele coma alguma coisa. Peca pelo excesso. Né? Dá qualquer coisa para o filho comer. Ou então o quê? Pega um tablet, se o importante é que ele coma, toma aqui um tablet, meu filho, fica olhando para o tablet. Agora come. E a criança nem percebe o que está comendo. Está comendo na boca ali, né? Então a criança vai virando, né, uma coisinha, um objetinho. Um Pokémon. Um Pokémonzinho. Tamagotchi. Exatamente. Um Tamagotchi. Um Tamagotchi é melhor, Isso. verdade. Faz mais sentido que seja um Tamagotchi mesmo. Agora, eu queria... eu sempre gosto de ir nas raízes dos problemas. Por favor. Né? Já fomos há pouco e agora eu vou de novo na raiz. Mas por que acontece isso? Por quê? Por que apareceu esse fenômeno do vitimismo na educação? Qual é a raiz? Então, reparem, né? A gente também pode fazer uma retrospectiva de 50 anos. E a gente sabe muito bem que a verdade, com V maiúsculo, foi destruída por alguns senhores, que a gente não vai aqui rastrear, mas a gente conhece muito bem todo esse iluminismo do século XVII, XVIII, que foi chegando ao século XIX, todo o marxismo cultural que foi entrando, Escola de Frankfurt, tudo isso que o Brasil Paralelo relata com muita sabedoria, e aproveita aqui para parabenizar. Mas o fato é que todas essas ondas filosóficas, essas ideologias que foram entrando no século XX, foram detonando a crença de que existe, de fato, uma verdade objetiva, eterna, imutável, e que vai ser o que vai conduzir à felicidade e à realização do homem. E sabe por que quiseram destruir essa verdade? Porque a verdade diz que você, ser humano, precisa sofrer. Isso. Alguém pode se consertar, alguém pode amar sem sofrimento? Evoluir, melhorar. Amadurecer. Mas repare, Inclusive, o maior exemplo de todos os tempos, né? Jesus Cristo. Exato. Então, o fato é que quando quiseram detonar essa raiz, vamos tirar esse meio-fio da estrada, vamos destruir essa estrada que conduz à realização, à felicidade, que é a verdade e o amor. Então, naturalmente, hoje os pais chegam ao mundo e estão num deserto, assim. Perdidos, desorientados. Onde é que está o caminho para a realização, para... tudo que seja menos essas encostas que eu vejo por aí, mesmo sem saber que isso é o certo, né? Vamos fugir dessas encostas, dessas subidas, porque o caminho da verdade é de subida. Sim. Exige o sofrimento da subida. Quando você, então, vai orientando, não, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para o deserto, vai para bem bom, vai para a vida fácil, educa o seu filho na vida fácil. Então, naturalmente, o filho começa a achar que ser feliz é não sofrer. E aí a gente percebe também essas... Inclusive, eu te perguntar isso, Adriana. A gente percebe, pegando esse gancho do Malheiro, uma geração que cada vez amadurece tardiamente,
né? Então, você tem hoje jovens de 30 anos Adolescentes. que moram com os pais ainda Casa, e que não comida, pensam roupa em lavada. constituir família. E você atribui também a esses movimentos, a todo esse certeza. marxismo, a todo esse atraso civilizacional, assim. Com certeza. Eles se acham, né? Porque os pais fizeram com que eles acreditassem que eles eram o centro do mundo. Que o mundo devia tudo a eles. Né? Você está aqui, Velim, para ser feliz. E ser feliz nessa concepção é ter, né? É não sofrer. É estar ali com os outros servindo. Quando, na verdade, é tudo o contrário. O ser feliz, não é? É o ser, realmente. É você servir. É você poder enxergar o outro, né? E fazer pelo outro. E isso que é amar. Né? É você se entregar pelo outro. Então, a gente tem aí uma geração que não consegue entender o que significa isso. Isso não faz nem sentido. Não faz na cabeça sentido. dele. Exatamente. E quando a pessoa não sofre e, portanto, não amadurece, e, portanto, não ama, o que acontece é que essa pessoa não evolui como pessoa humana, que a gente volta à questão inicial. O que leva a ir se afastando do conceito de pessoa? É porque ser pessoa é uma conquista educacional. Eu ponho meu filho na escola, não é só para aprender matemática, história, geografia, enfim, esses conhecimentos técnicos importantíssimos e importantes para levar a um futuro, mas isso não é a finalidade da educação. Evidentemente. A finalidade da educação é que a criança, aos poucos, através dos pais e depois dos professores, eles estão subindo esses patamares de maturidade existencial, de um pouco mais de inteligência, um pouco mais de força de vontade, um pouco mais de encontrar esse gosto e ganhar coragem para sofrer um pouco. Quando a pessoa vai evoluindo como pessoa humana, vai evoluindo, vai conquistando patamares mais nobres, mais sofisticados. Então, naturalmente, esses meninos começam a enxergar, afinal, para que eu vim ao mundo? Pois é, agora fazendo aqui um pouco do contraponto, assim, tentando fazer um pouco advogado do diabo. Pensando em gerações passadas, muitas vezes, se eu falo assim, fecha o olho e imagina uma infância há 70 anos, talvez até mais, 80, 90 anos, ou às vezes no começo do século passado. Que eu penso naquelas fotinhas em preto e branco de crianças. Sim. Geralmente são crianças vestidas como adultos. No máximo, o suspensóriozinho, o chapeuzinho de Peaky Blinder, né? o shortinho e tudo mais. Às vezes, crianças fumando, trabalhando desde muito cedo. Existe na perspectiva de vocês um meio termo entre uma coisa e outra, um meio termo saudável? Como que eu consigo vislumbrar esse equilíbrio se a criação do meu filho de fato está sendo saudável? Se eu não estou puxando a mão demais para também querer que um menino de 8 anos seja um pequeno adulto, ou se eu não estou soltando a mão demais para que ele vire esse... O que é vitimismo e o que é natural da idade, né? Exato. Tipo, aquela linha tênue. Até aqui é vitimismo. Daqui pra lá, tipo, já é uma coisa natural, porque é uma criança de 10 anos. Você não pode esperar a maturidade de uma criança de 10 anos. Exato. Como que vocês enxergam essa evolução e essa perspectiva? Então, quem estuda com seriedade a educação e leva com profissionalismo a educação dos filhos, que é isso que está faltando hoje no mercado, a gente sabe muito bem que há um projeto educativo bem estudado, que se espera para uma criança de 0 a 5 anos, da educação infantil. A Adriana aqui poderia falar horas sobre esse tema. O que se espera de uma criança de 6 a 11 anos, quando está no Fundamental 1, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da vontade, das virtudes, da religiosidade. Isso tudo está super previsto. Por quê? Porque foi sendo estudado há mais de 25 séculos. O que a gente estuda hoje de educação, sabe onde eu pego as fontes? Dos gregos. Não mudou nada. Agora, os senhores do século XXI chegam e falam, não, isso aí... Tudo velharia. Velharia. Vamos rasgar toda essa tradição, que tradição não quer dizer coisa velha, quer dizer que está sendo trazida e guardada e preservada porque está conduzindo à realização. E quem segue por esses princípios realmente se dá bem.
E quem não segue, como a gente vê hoje, não se dá bem. Tá fácil hoje provar a anti-educação. É só olhar e falar, olha aí, você quer isso pro teu filho? Por que tá havendo tantos movimentos que eu estava falando de abrirem escolas no Brasil? Porque as pessoas não estão querendo o que está acontecendo por aí. Está havendo uma revolta interna, silenciosa, mas interna, de contra, pois, todo esse afastamento da tradição. E quando você se afasta de tudo isso, então dá uma sensação que não dá para saber nada, que é tudo uma coisa intuitiva, que é uma coisa tal. Aí as pessoas ou erram por excesso ou erram por defeito. Os antigos não erravam da roupinha dos adultos. Não, eu só tô pensando no estereótipo. Porque o estereótipo é bom. isso. Mas por trás daquela roupinha de adulto estava, sim, a tradição da família, os valores da família. A criança, assim, estava bem posicionada no seu lugar. Ele não era o rei da festa, ele não era o rei da família. Mas ajudava o pai, ajudava a mãe, né? Então, eu acho... Diga. Não, isso que eu queria comentar, né? Há décadas atrás, qual era o modelo familiar, né? Antes da pílula concepcional, as famílias eram famílias numerosas. Sim. Não é? Então, uma mãe que não tinha ferro de passar, não tinha máquina de lavar, mal tinha fogão a gás, não é? Essa mãe, imagina, com 8, 9, 10, 12 filhos para organizar a casa, para alimentar. O que acontecia? É claro que os filhos mais velhos, eles entravam nessa cena. Esses filhos mais velhos, eles iam desenvolvendo o seu papel na família. Ajudavam Isso era os claro, também. Exatamente, né? Os mais velhos já começavam a trabalhar em casa, a cuidar dos mais novos, né? As meninas a costurar ou trabalhar mesmo, iam ser professoras. Os maiorzinhos, os rapazes, iam trabalhar com o pai, no negócio do pai. E isso com o quê? Com 12, 13, 14 anos. Isso era natural. Isso não era algo forçado. Era necessidade da família. E alguém ficava triste por conta disso? Não. As mais velhas aprendiam a ser mãe como? Com seus irmãos. Não era novidade quando uma moça casava e tinha filhos. Ai, meu Deus, o que eu faço? Não. Ela ajudou a educar e a trocou cuidar fralda dos irmãos. de 5, 6 irmãos. Também é muito não mais é? natural, né? Exatamente. E os mais novinhos, quando chegavam na idade de casar, a irmã mais velha já tinha um monte de filho. Eles cuidavam dos sobrinhos. Então, era uma grande comunidade familiar, onde cada um entendia o seu papel, e esse desenvolver desses papéis ajudava o quê? No amadurecimento, nessa entrega. Se fazia pela família. Então, se amadurecia. Tinha-se condição de casar mesmo com o quê? Com 19 anos, 20 anos. Uma moça de décadas atrás, com 20 anos, não era essa adolescente retardada que a gente tem hoje em dia, vocês me desculpem, né? Eu tenho filhos nessa idade. Uma moça, né, na década de 50, com 20 anos, ela já tinha total capacidade de assumir a sua família, de trabalhar e assumir a família. E o rapaz, a mesma coisa. Né? Hoje em dia, são adolescentes. Essa questão, inclusive, para quem tem curiosidade de saber mais, a gente já entrevistou, né? A mãe dos 11, você lembra? Sim, Andréia Toledo. Junto com a Cifusaro, né? E num episódio que se chama O Resgate da Grande Família. Sim, tá no isso. YouTube para o pessoal assistir. E foi muito interessante o papo Nossa, também, foi um né? baita bate-papo, Muito excelente. legal. E aí, hoje em dia, temos isso, essas famílias pequenas, né? As mães tendo filhos cada vez mais tarde, com tudo disponível, né, para facilitar a vida dessas crianças, crescem como reizinhos. Eles são os reis da família. São eles quem mandam. Daí eles serem tão vitimistas, né? Porque ao mínimo craquelar daquela Isso. crostinha ali. Não estão cuidando de mim, não estão fazendo por mim. E nesse contexto, professor João, dessa paternidade mais frágil, essa paternidade mais geração plástico bolha mesmo, geradora dos plástico bolhas. Do mertiolate que não há. Do mertiolate que não arde, exatamente. Muitos pais terceirizam a educação para a escola. E algo a respeito do qual vocês sempre falam, acho que toda vez que eu vi vocês falando sobre educação de escola, vocês falam que é fundamental haver a participação da família. Protagonismo dos pais. Protagonismo dos pais. Tanto é que na educação personalizada existe essa devolutiva constante, reunião da diretoria, dos pais, dos professores, para entenderem em que momento está o desenvolvimento daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente. Eu quero saber se, de fato,
esta participação dos pais é fundamental e por quê? Ou se eu posso, por exemplo, pensar assim, Porto Real é uma baita escola. Ele já pensou Eu preciso em tudo. trabalhar muito. Ele já pensou em tudo? Então vou colocar meu filho lá e tô de Então, boa. E se não der Justamente. certo, é a culpa do João Malheiro. Exato. A pergunta é muito boa e é muito pertinente porque justamente é o que justifica o sucesso do nosso colégio. As pessoas perguntam, João, esse colégio tem só 12 anos de existência, por que toda essa badalação e agora no Brasil inteiro 20 colégios abrindo? E eu falo, é simples, nós desde o início percebemos que quando nós investimos, mas sinceramente, numa boa educação dos pais, em primeiríssimo lugar, os pais resgatam a sua própria identidade que estava sendo perdida. Como pais, Como de pais. fato. Então, nesse momento, o olho dele brilha. Ele fala, nossa, estou adorando ser pai. Estou adorando estar com meus filhos em casa. Estou adorando voltar mais cedo para casa. Sabe? E a gente, inclusive, tem em paralelo, aqui abro um parêntesezinho, para não me afastar muito da resposta. Ao paralelo ao nosso colégio, temos uns clubes familiares que são um sucesso. Eu fiz um acampamento ano passado, acredito, na Ilha Grande, que é um lugar maravilhoso do Rio de Janeiro. Muito legal. Com 100 pais, homens. E os seus Só pais filhos, e meninos. acampamentos, fomos de legal. 2 barcões, leleiros e tal. E o pai falou, meu Deus, esse foi o meu fim de semana da minha vida, muito mais que na Disney, muito mais que na Itália, muito... Então, quer dizer, fechando parênteses, os pais, quando eles são bem educados e resgatam essa identidade, esse amor profundo. Essa responsabilidade. E essa responsabilidade por educar, eles se aproximam da escola e acompanham melhor o projeto educativo. O que a escola faz? O nosso segredo é que nós fazemos tutoria com os pais a cada 3 meses sobre como os seus filhos estão indo em todos os 5 dimensões, os 5 dedos da mão. E quando os pais percebem essa imensa seriedade que é educar um filho e começam a perceber que eles são responsáveis por tocar isso também em casa, porque não pode haver um choque de valores. Em casa fala uma coisa, na escola fala outra, isso, a criança fica confusa, ela sofre muito. Sabe, no outro dia, na minha escola, tinha um menino... Perde o referencial, né? Tinha um menino no pátio, no recreio, chorando. Oh, meu Deus. 6 anos, primeiro ano, né? E eu, obviamente, como qualquer professor que tem esse olhar educativo, né, foi se aproximar dele, sentou-se lá, e aí, tudo bem? Teu time perdeu, né? Não, não é isso não, professor. Não foi isso não. Meus pais estão brigando, né? Olha, um garoto de 6 anos, né, chorando no recreio, Sim. que devia estar brincando, devia estar se divertindo. Eu estava com essa alma pesada, a alma tristonha, né? E, obviamente, então, a gente ajudou, arroupou, acolheu, deu lá uma solução e o menino já meio que levantou a sua esperança, o seu ânimo e acabou aquele choro. Mas me fez pensar aquela cena, caramba, quantas escolas fazem isso hoje, né? Quantas escolas percebem Vem isso? seus alunos, de Então, fato. isso é o olhar personalizado que nós temos Fantástico. que educar na escola. Então, quando a gente educa os pais começam a se aproximar dos seus filhos, envolvem-se na educação dos seus filhos, tornam-se protagonistas, como muito bem a Adriana disse, então a escola muda completamente, porque o aluno começa a estar mais motivado, mostra os resultados para os pais das provas. Pai, olha eu aqui proclamando a poesia de Camões, olha a mãe aqui eu fazendo esse exercício de matemática. Nós ganhamos este ano 74 medalhas. Nossa, isso é incrível. Olha só. Na Olimpíada Mas de Matemática. isso é consequência. Da formação dos né? pais. Eu sempre, quando os nossos professores ficam se gabando dos resultados, falo, não. Isso aqui é um trabalho dos pais, dos professores, dos funcionários. Nós damos formação também para os funcionários. E o trabalho, obviamente, dos alunos. Mas, então, é importante que a gente enxergue que as escolas que hoje começaram a perceber que esse é o diferencial, começaram a investir na formação de pais. Isso. Como a gente falou, né, os pais estão muito perdidos, né? Houve esse rompimento de chegar na fase, no seu momento de ser pai e não saber o que fazer. Então, o que a escola faz? No momento que a escola começa a mostrar, olha, é assim, o caminho é assim. Então, a gente dá formação para os pais, além das tutorias, né? Eu e o João, a gente dá formações mensais para os pais. Sabem quantos vão por mês? 260 pais presenciais.
E a gente ainda grava, transmite para aqueles que não conseguiram Sim. vaga no auditório. Sim. Né? Então, e aí as pessoas perguntam, gente, não acredito, como é que pode isso? Como é que vocês conseguem fazer com que os pais, às 8 horas da manhã de um dia de semana, se comprometam, né? Quarta e quinta-feira, se comprometam a estar lá para receber a formação. Porque eles aprenderam, eles viram o quanto isso faz diferença na vida deles. Valor. Passou a ser prioridade. Passou a ser prioridade. Então, todo mês lá, recebendo formação, o que é a pessoa humana, o que é o seu filho, como o seu filho desenvolve, como é que você vai desenvolver os melhores hábitos no seu filho, como é que você vai trabalhar as virtudes no seu filho, como é que você vai melhorar o seu relacionamento em casa. Isso, ouvindo isso todo mês. Depois, de 3 em 3 meses, senta aqui. É o casal. Não recebo só a mãe. João não recebe só o pai. É o casal. Ah, mas o fulano teve um problema. Não tem problema, meu amor. Marca ali com a secretária semana que vem, outro dia. Ah, você não recebe somente a pessoa? Não recebo. Só recebo o casal. Eu só atendo o casal. Pra já mostrar para eles desde o início, é o casal que educa. Porque a tendência, Arthur, qual é? O pai delega para a mãe. Você resolve, você escolhe a escola. Escolher, eu confio muito nela. Ela é ótima para isso. Eu só matriculo depois que eu converso com o pai. A mãe pode chegar ou dar uma olhada. Não, o pai tem que estar aqui. Pode assinar embaixo. Exatamente. Não... Mas por quê? Porque ele tem que entender que eu estou matriculando o casal. Porque na hora da tutoria, ele vai chegar, não, pode deixar que ela resolve. Não, meu amor, na hora que você matriculou, você se comprometeu comigo. Você disse que você ia estar aqui todo mês. Essa Adriana é brava, Você disse que você ia estar aqui de 3 em 3 meses. Então, pode aparecer aqui. Tô te esperando. Tô te esperando. Mas eu gostaria de defender agora os pais que estão nos ouvindo. Senhores pais, sabe por que você é assim? Porque você, de fato, nunca aprendeu a ser pai. Isso. Quando eu ensino o meu pai, querido pai, a ser pai, ele resgata essa paternidade, essa masculinidade. E todo pai quer ser pai. Eu vejo isso nos meus clubes, nos meus acampamentos. Eu vejo. Eles estão vibrando. Mas se há essa onda feminista, né? E há essa, vamos dizer assim, que há uma intencionalidade clara, vamos ser muito claros aqui no nosso programa, há uma destruição do pai. Corrente. Há uma agenda, claro, e isso está dando certo, eles estão conseguindo. Mas eu estou indo contra isso e é por isso que o nosso colégio está sendo muito procurado. Não é só porque o meu filho vai ser o melhor aqui nessa escola, não. É porque eu vou ser o melhor pai também nessa escola. Fantástico. Eu tô muito curioso ainda sobre essa questão da educação personalizada. Eu quero continuar perguntando, imagino o pessoal de casa está curtindo. Se você estiver curtindo, já deixa o seu like, já comenta, compartilha isso, né? E leva essa mensagem para todos os pais que você conhece, que tenho certeza que eles vão se edificar aqui com tudo que a gente está falando. Mas eu queria voltar um pouquinho para essa questão da adolescência, Adriana. Hoje a gente vê, cara, em muitas reportagens, aí sai estudo atrás de estudo, é uma coisa meio louca do tipo, a adolescência agora é até os 30 anos. A adolescência tardia, não sei o quê. Cada hora eles mudam que a adolescência é até os 35 anos agora, adolescente, entendeu? Antigamente não tinha essa separação. Ou você era criança e depois você virava já quase adulto. Adolescência era uma passagem. É uma passagem, porque ela existe. E aí a gente percebe essa adolescência tardia nessa geração. Cara, é possível dizer, se tem uma separação, já que vocês separam por sexo nas escolas e tal, há uma separação disso? Ou isso, a adolescência é uma coisa que para meninos e para meninas é a mesma coisa? Dá pra gente dizer que, sabe, que fase que é criança, a partir de quando é adolescente, quando que é adulto? Isso dá pra gente ter uma noção disso? Dá, total, Arthur. Então, o que acontece? Quando a gente fica na argumentação só do cérebro e da inteligência, né? Chega um momento lá por volta dos 12, 13 anos que os cérebros se equiparam já. Nível de maturidade e tal. Aí os pais falam, então agora junta. Aí eu falo, não, agora não dá para juntar, porque agora está começando a adolescência. 11, 12 anos, a gente já tem uma pré-adolescência, já tem um início de adolescência. E o processo da adolescência entre meninos e meninas é totalmente distinto. Então, você na sala de aula, o professor, ele tem que estar muito atento. Ele tem que entender exatamente o que está passando na cabeça e no coração desse adolescente para poder ajudá-lo a enfrentar esses desafios da adolescência, né? O adolescente, ele vive trocentos conflitos, né? Ele ao mesmo tempo, ele é 100, né? É 8 ou 80. E ele não sabe gerenciar isso. Então, o professor, ele tem que estar ali mais
preocupado justamente com essa questão da afetividade desse adolescente do que com as notas, digamos assim, propriamente dito. Eu estou vivendo esse grande desafio agora, porque lá no Porto Real a gente começou o Fundamental 2 tem 2 anos só. Então, agora a gente está tendo turmas de adolescentes. Então, o desafio que isso tá me gerando, tá me obrigando a estudar. Porque ser mãe de adolescente é uma coisa. Agora, gerenciar uma turma... E até só o 5º ano, Fundamental 1. Porque ano a ano a gente vem crescendo uma turma. Entendi. Né? Essa nossa turma de ponta, ela vai subindo. Né? Então... Não adianta, se você tem um adolescente que não está com a sua afetividade bem estruturada, que ainda está super inseguro ali, você querer cobrar dele os estudos, a coisa não vai sair. Não, porque você tem que estudar, porque aí ameaça ou promete, o estudo não sai. Você vai ter que ir na afetividade e vai ter que ver aquela menina. O que está acontecendo? Né? Vou ser politicamente incorreta aqui, posso? Por favor. A menina está acima do peso. Uma adolescente acima do peso, dificilmente ela vai ter notas boas. Dificilmente. Uma menina, diferente do menino. Tá certo? Porque quando ela entra na adolescência, a primeira coisa, ela precisa se sentir valorizada. Só que na cabeça dela, na cabeça da menina, o que traz valor para ela é a beleza dela. Se ela não se sente valorizada na sua beleza, todo o resto não tem a menor importância. Você vai ser cancelado, você sabe, né, Adriana? Eu sei. Tô acostumada já, né, Adriana? Então, mas isso é uma constatação. Exatamente. Se E aí os você pais... eu tenho lá a minha menina que tá um pouquinho acima do peso e tá com as notas ruins, e os pais estão... Mas o que a gente faz? O que a gente faz? Emagrece ela. Emagrece a sua filha. E você vai ver a mágica acontecer. E a mágica acontece. Né? E você já deve ter constatado isso milhares de vezes. Então, né? se a gente não está atento a isso, a pessoa humana, o todo dessa criança, desse adolescente... Dessa unicidade da pessoa. E se você não sabe, naquele momento, qual é o dedo mais importante a ser trabalhado para que ele consiga levar todo o resto, você se embola, você se enrola. Assim como um jovem lá de 6 anos que estava chorando porque os pais estavam brigando. Né? Então... Não adianta cobrar desempenho dele na sala de aula. Isso. Esta é uma explicação também mais científica, que eu acho muito didática. Por que essa adolescência está atrasando cada ano que passa? Isso que você está constatando. Né? Sim. Antes era até os 25, agora está 35, daqui vai chegar aos 40. Dizem especialista, eu não estou constatando nada. Tony Anatrella. Eu sou especialista que a gente... Quem quiser ler o eu não livro sei quem de são. Tony Anatrella, é um livro especialista, né? Um médico psiquiatra italiano, que ele tem esse livro publicado e já está traduzido para o português, que o título chama exatamente assim, Adolescência até os 33. Olha só. E a teoria é muito simples. Vamos aqui dar uma rápida retrospectiva das dimensões dos dedos que eu tanto tenho usado no nosso dia de hoje, né? A primeira dimensão é a parte corporal. Essa a gente leva mais fácil, porque a criança, bem ou mal, quer crescer, quer jogar bola, quer dançar, quer fazer balé, etc. A segunda dimensão é a afetividade, que ela acaba de explicar. Se essa dimensão da afetividade fica atrasada, isto é, porque a mãe protege, porque a mãe não quer que ele sofra, porque a mãe quer que ele fique em casa... Então, a afetividade vai atrasando. Então, ela não tem muitos medos, muita ansiedade, muitas raivas, inseguranças. Então, ela já está complicando até um pouco o corpo, mas muito bem. A próxima é a intelectual. A intelectual depende da afetividade que ela acabou de explicar. Se eu estou gorda, eu não quero aprender. Então, se eu estou fraco, eu não quero aprender. Então, a inteligência começa a render pouco. Então, o menino que rende pouco não está muito motivado pelos estudos, quer ficar no videogame, no celular, que é o que a gente vê no adolescente hoje, porque isso tudo é chato para ele. Ele não está pronto para sofrer o estudo. Ele não está pronto para enfrentar uma aula chata, uma matéria difícil. Ele não está pronto para sofrer. E aí, a inteligência... comprometida, porque estudou pouco, porque entendeu pouco a verdade, a vontade dela, que depende da inteligência, também é fraca. A vontade que é, eu vou fazer aquilo que eu não gosto, que é porque estudar, é o certo, porque é o melhor para mim. e vou adiar aquilo que eu gosto, que é ficar no videogame. Quando a vontade não está trabalhando, não está atuando, ele não chega na última dimensão. Sabe qual é? Das relações sociais, da amizade, da relação com Deus. Então, repara, aqui é um plano inclinado. Que quando você atrasa esse desenvolvimento,
no quinto, na adolescência, a pessoa tinha que estar voltado para fora. Para quem eu vou ajudar? Qual é o meu projeto social? Qual é o meu projeto de família? Qual vai ser o meu futuro? Por que o adolescente hoje não sabe... O que eu quero da vida? Ele não chega, ele está na terceira, na segunda, terceira dimensão ainda. Então, um adolescente hoje é um cara atrasado. Não é um cara mau. É que ele não foi bem educado. Então, as escolas não estão educando bem. Não está claro isso, gente. Então, a adolescência atrasa é assim, projeto educativo falho. Pode pôr assim a etiqueta. Cancelado. Cancela esse projeto, cancela essa escola. Não é o adolescente que está atrasado, é o adulto que está atrasado. O adulto que não chegou, o adolescente que não saiu dessa adolescência, permaneceu não com essa afetividade. Camadas, né? Exatamente. Isto. Eu dou aquele exemplo sempre muito didático, que lá no Rio de Janeiro tem a famosa a travessia dos fortes. O forte de Copacabana, que vai até o Leme. Então, e a prova é assim, o pessoal vai correndo na areia, pula no mar, e no mar mesmo, meio agitado ali, tem que nadar até o outro forte. São 3 quilômetros. É muita coisa para nadar. Ponta, outra da praia, Então, né? o que o adolescente hoje, ele chega no mar... Não. E ele volta. Vai ficar brincando de baldinho. Assim está o nosso adolescente hoje. Ele não está pronto para pular no mar. Não está pronto para... Não tem fortaleza, não tem coragem, não vê nenhum... Não vê nada lá na frente, ele só vê o seu próprio umbigo. Ele está atrasado afetivamente. Então, ele não tem a coragem de nadar. Então, ele fica adiando, fica brincando. Aí, celular, videogame, festinha ali, Maracanã lá. Mas, no fundo, ele está só se enganando, né? E os pais... Ai, o que eu faço? Onde é que eu errei? Você errou lá quando você deu tudo para ele. Quando você deu uma viagem para Disney todo ano. Quando você deu toda a festa cara. Quando você não ensinou ele a enfrentar uma dificuldade que era dormir sozinho. Não é? Não, pode deixar, eu vou dormir com você. Quando você não ensinou ele a enfrentar uma berinjela. Quando você ensinou, né, que ele tinha que enfrentar o horário de dormir, certo, e de cedo, acordar também. E de acordar e de desligar ali o brinquedo, né? Largar o brinquedo ali de lado, porque agora é a hora de estudar. Né? Deixou a coisa rolar. Então, eu vejo na cara de vocês, quando a gente está explicando assim, é como a gente faz no nosso colégio, a gente está numa aula aqui, no fundo, nossos pais são vocês hoje agora. E eu vejo que os olhos de vocês começam a brilhar. Agora comecei a entender o fenômeno. E o Arthur ficou vibrando com a minha explicação. E eu falei, olha, é isso que o nosso colégio faz, que os pais falam, eu quero para essa escola, porque eles me explicam os fenômenos que estão acontecendo com meus filhos. E a gente chega junto, né? Porque faz sentido, realmente. Faz sentido. Isso. Na medida que a gente vai, o pai senta para conversar com a gente e vê o quanto a gente conhece aquela criança, né? Isso abre uma dimensão de confiança muito grande. E aí o pai se abre e fala assim, olha só, o que eu faço então? Como é que a gente pode trabalhar? Me orienta. E aí a gente orienta e a família atua, e a gente atua aqui do nosso lado, e a família continua atuando, e a gente atuando, e a criança, E sabe o que acontece com a escola? A escola começa a criar uns laços que pouquíssimas escolas têm hoje. Isso eu ia comentar. Que parece é uma família. No outro dia tivemos o baile dos casais, sábado à noite, 100 casais do Porto Real, num clube lá da Barra da Tijuca, dançando como antigamente. Que legal. Pois é, Malheiro, agora me veio uma... Eu estou aqui encantada mais uma vez, né? Porque toda vez que eu vejo vocês falando, eu fico encantada. Porque eu penso, nossa, que bom viver num mundo que tem esse tipo de abertura, de possibilidade para minha filha. Só que aí o que é que eu pensei logo em sequência? Isso é 0,002% da população. Como que você vê, Adriana, a educação hoje, o desastre, assim... catastrófico e inominável que é a educação brasileira hoje, sabendo que existe um caminho, que é o caminho que vocês seguem, que dá frutos. Lara, eu tenho muita esperança, sabe? Tem. Às vezes as pessoas, né, me procuram muito e falam, mas eu queria isso. Ainda mais ultimamente eu tenho falado muito desse aspecto de educação e de escola, né? E aí as pessoas às vezes comentam, mas isso é fácil porque tem um Porto Real. Né? Isso é fácil porque já tem. E eu que não tenho nada. Eu falei, olha só, o poder está na mão dos pais. Os pais são os verdadeiros protagonistas da educação dos filhos. Então, um caminho, né? Juntar com outros pais e começar uma escola. Que não é um caminho fácil. Que parece que é fácil,
Mas não é um caminho Nós fácil. que o digamos. É possível, tá certo? Está acontecendo já, né? Está acontecendo, né? Mas exige um compromisso, uma doação, né? Muito grande. Não é abrir um qualquer negócio. Não é abrir uma lojinha no shopping. Abrir uma... Porque se você quiser abrir uma escolinha, ok. Rapidinho você abre uma escolinha. Você abrir uma escola com esse nível de preocupação, de envolvimento, de compromisso, isso exige uma dedicação, né, que tem sido a nossa vida, né, João? Tem sido a nossa vida nos últimos... Mais, João, que a gente começou bem antes, Tudo né? bem, é verdade. Vamos 14 botar anos. 14, 15 anos aí, é a nossa dedicação da nossa vida, é isso, tá? Quando então, vocês esse abriram, é um caminho. Só uma perguntinha rápida, só um Tá. parênteses. Quando vocês já abriram pensando nisso, já Sim, uma sim. escola feminina e uma escola Sim, masculina? Sim. Só que quando a gente começou apenas com infantil, tá certo? Eram 15 crianças, só filhos. Filho nossos Porque filhos ninguém acreditou no projeto. e filhos né? de amigos. Hoje temos 500 alunos. Entendeu? Numa casinha. Em 2012. A gente já via tudo isso e a educação infantil ela é mista. Necessariamente, né? A educação infantil é mista. E a gente ainda vamos seguir a educação infantil. Durante 2 anos, a gente não conseguiu começar o fundamental, porque a gente não tinha grana para isso, né? Meus filhos mais novos, meus 2 filhos mais novos, que fizeram educação infantil com a gente, eles não puderam ficar. Eu perdi meus 2 filhos, tá certo? Não ficaram no Porto Real. Porque a gente não tinha condição de continuar o fundamental. Só 2 anos depois que a gente abriu o fundamental. E aí, sim, uma turma masculina, uma turma feminina. E agora, ano a ano, né? Mas, voltando, né? Onde é que eu estava também? Eu quero falar uma coisa importante. Da educação brasileira. Isso, eu quero falar uma coisa importante. Que, justamente, percebendo a sua inquietação, né, eu mesmo ando muito preocupado com isso. Né? E tenho trabalhado mesmo... em Brasília, com vários parlamentares, para que a gente pense em projetos que revolucionem as políticas públicas. Um exemplo, uma lei que permita o pai ir à escola no dia da reunião, tanto ter dispensa do trabalho, chegar 1 hora mais tarde. Hoje não é permitido isso. A gente sabe que 90% dos pais da escola pública que gostariam de ter essa formação que nós damos, não tem possibilidade, porque o emprego não libera. Ele tem que chegar no emprego às 7, tem que sair às 6. Quando é que ele vai? Não pode ir. Então, se há uma lei que permite isso, que, vamos dizer assim, entende a preocupação dos pais terem um apoio para que eles possam se tornar protagonistas da educação do seu filho, por meio de leis, por meio de proteção às famílias, com certeza se faz uma revolução nesse país. Digo mais, posso aqui abrir claramente o jogo. Eu irei agora, nesse mês, final de agosto, a Belo Horizonte, falar com 3.500 diretores de escolas Olha só. do estado de Minas Gerais. O governador Zema me convidou, sabendo da nossa preocupação em formar famílias. E eu, quando estive com ele numa reunião há pouco tempo, falei, Zema, se você quer ter uma revolução na educação desse país, mais do que material didático ou computadores em sala de aula, o que você tem que pensar é formar os pais e os professores. E ele falou, você tem toda a razão, você tem todo o meu apoio. E ele começou mesmo. Em 3 semanas já está organizando um mega evento lá em Belo Horizonte. Então, eu falo isso a nível para que quem está nos ouvindo e tem algum acesso ao governo, arregassem as mangas. Tem muitos parlamentares que estão alinhados nessa bandeira e vão buscar esses caminhos alternativos que hoje não existem. Isso. Então, isso era o outro caminho, né, que eu ia apontar. Porque às vezes os pais ficam, mas eu não tenho condição de juntar e começar uma escola, então não tenho esperança, não tenho solução. Não, tem sim. Você pode perfeitamente juntar com alguns pais da escola onde estão os seus filhos e começar a trazer propostas para essa coordenação, para essa direção. Traz você a solução para a sua escola, né? Sabendo que o caminho passa por essa formação de pais. Cobre os parlamentares da sua cidade.
né? Olha só, aqui a gente está precisando isso, a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque os pais não podem vir, porque tem algum impedimento, né? Então, vamos embora, vamos atrás, né? Se a gente arregaça a manga nesse sentido, as escolas, né, elas ouvem os pais. Quando os pais de verdade se posicionam, quando os pais se unem e vêm apresentar propostas factíveis, a escola, ela quer isso. A escola quer. Quando a escola se fecha e bloqueia os pais, tá certo? É por quê? Porque esses pais não estão trazendo propostas. Esses pais estão trazendo apenas cobranças, né? Ou reclamações. Ou reclamação. Meu filho não pode tirar essa nota. Como assim meu filho tirou essa nota? Como assim esse professor deu uma bronca no meu filho? Então a escola se fecha, ela se blinda. Mas no momento que você tem um grupo que vem apresentar uma proposta, que mostra um caminho, é lógico que a escola quer. Porque a escola vai ver, caramba, se eu tô com esses pais estão querendo educar, eu vou ter alunos mais, né, tranquilos em sala de aula, eu vou conseguir realmente fazer o que eu me proponho a fazer. Então, a gente não pode ter medo de se posicionar, a gente tem que cobrar as escolas, né, esse caminho aí. Tem 32 escolas públicas em Petrópolis, na cidade serrana do Rio de Janeiro, que os diretores dessas escolas pertence à Universidade Católica de Petrópolis. É uma coisa única no Brasil, que é uma mistura de público-privado na escola. Os diretores pertencem à universidade e a prefeitura fornece os professores e o material didático, etc. Há 6 anos atrás, o reitor dessa universidade me procurou para fazer um mega projeto de educar virtudes nessas 32 escolas. E eu falei, só se você me deixar fazer 4 dias de congresso nessa universidade. Ele falou, carta branca. A Adriana, inclusive, esteve lá. Ela nem sabe dessa história que eu vou contar agora para ela. Spoiler. 6 anos depois, que é agora, sabe o que aconteceu? Essas 32 escolas têm fila de espera. Escolas públicas. Isso é incrível, gente. Os pais precisam, eles estão ávidos, eles estão perdidos. Na hora que você sinaliza, nossa, ali tem um pessoal que sabe o que fazer, que tem São condição de coisas me orientar simples. e me Às vezes apoiar. as pessoas pensam, é uma complicação ensinar virtudes. Não é. Ensinar virtudes é uma coisa simples. Basta entender que é necessário para a criança E querer também, né? virtude. E querer também Querer. fazer, né? É isso que hoje eu tenho que fazer com os diretores dessas 3.500 escolas que eu vou falar. Acreditem que é possível, sim, modificar a escola se eu trabalho com carinho, com atenção, com otimismo. Esses pais que pertencem a essa escola. Eu acho fundamental que vocês comentem isso, porque uma das críticas que eu mais escuto de colégios como Porto Real, como Catamarã, como esses colégios de educação personalizada, é assim, nossa, lindo, mas vocês vivem numa bolha. Exatamente. Isso jamais vai chegar à educação pública, mas como levar... E não é que jamais vai chegar, já chegou. Já está chegando. Já está chegando, Eu vou né? fazer chegar muita gente em breve, saibam disso. Olha que coisa maravilhosa. Agora uma dúvida, acho que é uma curiosidade também que o pessoal de casa pode estar tendo. A gente falou já dessa educação personalizada, separado então por sexo. Mas e a questão dos professores? Eu queria entender também. Há essa separação dos professores ou nada a ver? Claro que pode existe. ter. Sim. Tem Inclusive, eu e a professores Adriana seus são só homens também? Fizemos um Os delas artigo são só meninos, mulheres? científico para um congresso internacional na Espanha, lembra disso? Nós dois fizemos, depois uma vez que fomos convidados a fazer esse trabalho, e foi um sucesso esse artigo aqui entre nós, e inclusive a Adriana apresentou lá em Madrid. Madrid ou Barcelona? Não, foi Lisboa, João. Em Lisboa, então já estava esquecido, porque a gente já foi várias vezes para a Espanha e Portugal. São muitas emoções, né? Então, o que a gente, nesse artigo, né, científico, nós provamos é assim, né, a criança, quando entra numa sala de aula e olha o professor, eu vou falar da minha parte, homem, ela pode depois defender a parte dela das professoras mulheres. Queremos ouvir. Vamos ouvir. É interessante perceber que o aluno que está com esse trato de educação personalizada, que ele se sente querido, amado, tem uma tutoria. Os alunos da nossa escola também, eles mesmos têm tutorias tutoria com os individuais mensalmente com
os professores que nós preparamos para serem tutores dos alunos. Tutoria não só da escola, mas como é que estão os amigos, como é que está a internet, como é que está a briga em casa, como é que está... Todas as dimensões. Todas as dimensões são trabalhadas na tutoria com os alunos. Muito bem. Mas rapidinho, o que é essa tutoria? É tipo um one-on-one ali? Isso, aí. 15 minutos. O João faz 15. uma vez por mês. As meninas, como falam mais, a gente faz 2 vezes por mês, de 15 em 15 dias. Mas uma vez por mês, uma todos os conversa. nossos 500 alunos têm tutoria Isso. com os professores. Isso é uma coisa absurda, ninguém faz isso. Alguém faz isso? Mas fecha parênteses, vai. Então, o nosso aluno que é tão amado numa tutoria, que é amado nesse ambiente escolar, ele chega, olha para o professor e fala assim, cara, eu quero ser que nem esse cara aqui. Mas por quê? Porque o que comunica, esse princípio é muito bonito, não é o que nós falamos. O que comunica é o que nós somos. Sem dúvida. E os nossos professores, que são bem formados, eu dou formação aos meus professores, saibam disso. Esqueci de falar esse segredo. Todos os dias. Todos os dias. Eu acho isso o máximo. Das 7 às 8, antes dos alunos chegarem João, à eu já escola. contei isso pra Deus, Raimundo e todo mundo. A formação é diária. Diária. Imagina um Diária. professor que é formado não só em questões pedagógicas, didáticas, mas também nas virtudes, na religião, nos valores. O professor fica muito diferenciado. Eles chegam intoxicados, falo claramente aqui, e 3, 4 meses de formação, o olho dele volta a brilhar. Eu adoro falar isso, porque é verdade. Eu sou muito entusiasmado com os nossos professores. Então, o aluno vendo esse professor com o olho brilhando, quer ser como esse cara. Concorda que a aprendizagem é diferente? Certamente. Eu adoro esse cara. Ele te dá bronca, ele põe em recuperação. É firme. Ele é firme. Mas é isso que está faltando hoje no menino. Isso. Pais masculinos, pais pelo no braço. Pai que leva para a masculinidade, porque a masculinidade se educa. Isso. Mas eu vou insistir, assim, ainda fazendo o papel do advogado do diabo. Faça que eu vou ser advogado do anjo da guarda. Muito bom. Por que precisa ser do mesmo sexo? Porque eu entendo a questão agora dos alunos. Você me explicou. Você explicou pra galera de casa, meninos e meninas são diferentes, têm aptidões diferentes, têm amadurecimentos tardios ali, são questões diferentes de amadurecimento. As meninas amadurecem mais cedo, os meninos não. Os meninos têm outras percepções espaciais que as meninas também não têm ou têm menos. Beleza, entendo numa perspectiva de sala de aula e tal, pro aprendizado. Agora, por que o professor, por exemplo, eu penso numa Lara, uma baita professora aqui de português, ó, rasguei elogio pra você, depois você compensa, tá, Lara? Tá bom. Por que ela não poderia, por exemplo, dar uma aula de gramática no seu colégio? Poderia. Tanto é que a nossa professora de artes é mulher. É. E até o ano passado, o nosso professor de artes era homem. Mesmo. Esse ano Não a é uma gente lei inverteu. fechada. Entendi. Não é uma Esse lei ano a fechada. gente inverteu. Mas é conveniente para a formação do caráter, para a formação da masculinidade e para a formação dos valores que entram e interiorizam de forma muito diferente na comunicação entre homem e mulher. Então, é conveniente que isso se dê na maioria dos nossos professores. E vou te dar uma história, posso te contar bem Por legal? favor, fica à Você vontade. quer histórias didáticas? Eu fui professor de religião e virtudes durante vários anos lá na nossa escola. E eu dava para os meninos e para as meninas. Ia lá com a minha... Todo entusiasmo, todo mundo conhece esse meu entusiasmo. Mas sou assim nas aulas contagiante. também. Isso. E então, reparem, quando eu ia dar as minhas aulas de religião para os meninos, fizemos aqui uma aula que eu dei, estou vendo agora a aula, os milagres de Cristo com o objetivo de provar que Deus era homem e homem Deus. Havia ali uma força sobrenatural na pessoa de Jesus Cristo. Era esse o objetivo da aula. Faço uma aula lindíssima com um filme que eu tinha, curto, Jesus curando um leproso. E abraçava-o e beijava. Qual foi a reação dos meninos? Nossa, professor, que demais, que coragem! Despertou neles todo um valor e uma virtude que eu fiquei, uau! De amor mesmo. Aula 10. Aula seguinte, meninas. Vou lá, eu todo motivado, foi um sucesso a minha aula. Comecei a dar essa mesma aula, uma crise de choro. Revoltadas, foram na direção. Como é absurdo que o João traz um filme desse em sala de aula. Te respondi. Gente, mas por quê? Você pensou que eu acabei Menino, também. Aí agora você entendeu. Arthur,
Arthur, homem pensa como homem. Novamente, politicamente incorreta, vão me cancelar, paciência. É assim que a gente todos vai. cancelados nessa mesa mesmo? Homem pensa como homem ensina para homem. Mulher pensa como mulher ensina para mulher. Principalmente nessas fases iniciais, Arthur. Isso. Faz muita Vão formando a diferença masculinidade, no processo a de formação, feminilidade. essas meninas terem esse contato com a professora mulher. Isso não é impeditivo. Tem um professor homem que dê música, Isso. né? Que dê arte, xadrez. A gente já teve aqui, né, o ano passado, lá nas meninas, lá já para Fundamental 2, professor de latim era um rapaz, né? Mas, então, não impede, não é excludente. Não é excludente. Assim. Mas, para esse processo formativo, desde o início, é muito importante que o grosso ali do dia a dia, as meninas se vejam nessas professoras. E porque essas professoras, elas conseguem chegar mais a fundo nas meninas do que um professor. Sim. E vice-versa. Já tem muitos estudos, né, mostrando, e os Estados Unidos agora está tentando resgatar isso, né, a questão da feminilização na educação. Vamos lembrar lá atrás. Lá atrás, os professores, né? A grande maioria dos professores eram de homens. Uhum. Os professores eram homens. Nas escolas mistas, professor homem. E aí, esse professor homem começou a sair, né? Da educação básica, começou a se distanciar, a ficar ali no ensino fundamental, depois só no ensino médio, né? Nos Estados Unidos, principalmente, vão só para os colleges e para a universidade. Então, você tem uma chuva, né, uma inundação só de professoras mulheres nas escolas. Uhum. Então, como eu falei, Arthur, mulher pensa como mulher. Uhum. Mulher ensina para mulher. Então, aquelas salinhas mistas, o que a mulher quer? Professora mulher quer silêncio. Uhum. Eu quero silêncio, eu quero vocês todas prestando atenção, né, porque agora aqui eu vou ensinar para vocês. O que as meninas querem? O silêncio. Mulher precisa de silêncio para aprender. Ela precisa estar focada, atenta ali. O menino não. O menino precisa de movimento para aprender. Então, o menino ele vai se movimentar. Ele precisa se mexer. E a professora está, sossega, fulano. Sossega. Se o menino está quieto, que nem menino, olhando para o quadro, ele está fazendo qualquer coisa, menos aprendendo. Ele está pensando no futebol, ele está pensando no dinossauro, ele está pensando na abelha. Ele não está aprendendo. Me entende? Então, a feminilização das professoras, só mulher em sala de aula, temas que ela vai propor, né? Em geral, são temas mais femininos. Então, os meninos começam a andar pela escola e ver, cara, isso aqui foi feito para mulher. Eu só vejo mulher. Né? Eu só vejo mulher aqui, né? Quem são as professoras? Quem são as autoridades? É tudo mulher. Cara, eu não tô no meu lugar. Eu não tô no meu espaço. Isso aqui não é espaço para mim. Então, a quantidade, né, o índice de evasão escolar, o índice de repetência muito maior nos meninos do que nas meninas. Isso no mundo todo. E eu tô pensando muito assim, é sempre uma tia, né? Quando você é pequeno, assim, é sempre a tia fulana, a tia ciclana. Não. A maior evasão escolar no Brasil é de meninos negros e pobres. Isso. Essa é a maior evasão. O menino negro é quem mais sofre na educação primária. E, em geral, por quê? Não tem pai. Que coisa, né? Não tem um referencial masculino. Chega na escola, não encontra também esse referencial masculino, não é o mundo dele, ele vai sair. Entendeu? E as escolas americanas, elas estão fazendo agora, né, forçosamente um processo de trazer professores homens para educação básica. Está beirando hoje 60% das nossas crianças não terem pai. Meu Deus, que isso? Pai presente, né? Não. Não terem pai? Não tem pai. Não sabe quem que é? Ou já morreu, ou está preso, ou nem sabem quem é. Dados governamentais. Professor, não sabia disso. Por isso, é bom que isso saia aqui também. Olha a importância do pai e do professor homem hoje, de forma especial. Para ter uma referência masculina, né? E por isso, essas confusões que muitas vezes a gente vê por aí, eu sempre compreendo, porque onde é que ele aprende se não aprendeu? Isso. Adriana, há algo sobre o qual você fala, o professor João Malheiro também fala brilhantemente, mas é porque eu vi por último agora, e eu queria que você desse uma palhinha. Eu sei que isso mereceria uma aula de bem umas 3 horas, mas acho que um pouco para falar do seguinte.
independentemente se o pai está em casa ou não, ou se é sua mãe, ou eventualmente, é raro, mas acontece, às vezes é só o pai que está ali criando. Eu tenho uma amiga que foi criada pelo pai e foi um pai fantástico, sabe? Ele precisa, ou o casal precisa, exercer autoridade. E a falta de autoridade, buscando o nosso tema do vitimismo, é um dos fatores mais cruciais para que o menino fique vítima. Porque ele é o rei da casa, logo ele acha que ele é o rei do mundo. Ele é a autoridade. Ele é a autoridade. Ele é Seu autoridade. pai não é, ele é. Isso. Eu queria que você desse pra nós uma palhinha a respeito de, primeiro, o que é autoridade? O que é autoridade? Como que eu reconheço? Sou eu bater no meu filho quando ele Ou não faz uma alguma voz coisa? de comando ali, né? Ou é ter uma voz de comando? Sou eu falar grosso, meu filho ficar com medo de mim? Porque às vezes as pessoas confundem autoridade com autoritarismo. Isso. E como que eu caminho pra isso? Porque eu tô pensando aqui na mãe, tô tentando me pôr no lugar do nosso ouvinte agora. Às vezes a mãe já tem assim, um filho de 5, um de 8, um de 10. E ela pensa, meu Deus, eu fiz tudo errado. Tô ouvindo a Adriana agora e o João e pensando, eu fiz tudo errado. Que é em geral o que a gente ouve nas nossas palestras. Exatamente. Essa mãe precisa começar de dentro de casa. Evidentemente, antes de procurar uma escola, ela vai começar ali. E o primeiro ponto é a autoridade. Isso. Como que ela faz pra desenvolver isso? Ou esse pai faz pra desenvolver isso? Então, vamos lá. A autoridade, né, ela se conquista. Né? A autoridade, os pais, eles recebem, pelo simples fato de serem pais, uma parte da autoridade que é a autoridade potestas. Os pais têm o poder sobre seus filhos, pelo simples fato de serem pais desses filhos, tá certo? Então, o poder já está na mão deles. Agora, é preciso o quê? É preciso que os filhos reconheçam esse poder, tá certo? A sociedade reconhece. Esses filhos são seus, é você quem manda, é você quem define e orienta a vida dos seus filhos. Mas o filho precisa saber disso. Ele precisa reconhecer que o pai tem auctoritas. O pai tem essa autoridade. Então, o pai precisa construir isso. O pai precisa conquistar essa autoridade. Entendendo o quê? Que a autoridade dele, na verdade, é um serviço para o filho. A autoridade dele, ele vai conquistar para quê? Para que ele possa educar esse filho, para que ele possa desenvolver esse filho, para que ele possa fazer com que esse filho chegue na idade adulta um filho maduro. Então, ele tem que ter consciência disso. Então, primeira coisa, para conquistar a autoridade, eu preciso saber onde eu quero chegar. Qual é o meu objetivo? É conduzir o meu filho até a idade adulta de uma forma que ele seja maduro, que ele esteja pronto para enfrentar a vida. Isso se chama educação. Isso se chama educação. E a educação, como o João falou, vai precisar passar por pequenos sofrimentos. Vai precisar aprender a enfrentar dificuldades. Vai precisar enfrentar desafios. Então, o que os pais precisam fazer? Inventar dificuldades? Inventar desafios? Não. Simplesmente permitir que os filhos vivam e sofram as pequenas dificuldades de cada dia. Né? As dificuldades que a natureza e que a vida vai apresentando. Ele dando suporte. Olha só, meu amor, agora você vai aprender a dormir sozinho. Papai está aqui, mas eu tenho medo. Não, mas não tem por que ter medo. Olha aqui, o escuro não tem nada. O monstro não existe. Isso aqui não acontece. Né? Eu vou te dar um suporte. Então, a criança vai vendo, né, que o pai está ali. O pai está orientando e dando suporte, mas não está fazendo por ele. E na medida em que o pai se coloca, isso aqui também as pessoas não conseguem entender, né? O pai precisa se colocar nessa posição acima, superior. Só tem autoridade quem está acima. Só consegue conduzir e definir um caminho quem sabe mais. Os pais querem se colocar hoje no mesmo nível dos filhos. Amiguinhos. Ele é meu amiguinho, porque se ele não for meu amigo, eu vou perder o meu filho. É o contrário, meu amor. No shopping com a minha melhor amiga. Aí a menina tem 5 anos. Você vai perder. É aí que você vai perder o seu filho. Porque o filho, na hora que ele ouve um amiguinho e ele discute com um amiguinho de igual para igual, ele vai obedecer o amigo? Ele não vai. Você sabe tanto quanto eu sei mais do que você, meu amigo. Quando o pai se coloca nesse nível, não, pai, eu sei mais do que você. Né? Então, ele precisa ver. Não, meu pai sabe mais. Mas o meu pai sabe mais por quê? Porque ele é um adulto, ele já passou por essa fase e ele me orienta porque ele quer o meu bem.
E aí está o segredo da coisa. Toda vez que a gente comunica, toda vez que a gente orienta um filho, toda vez que a gente educa um filho, meu amor, eu sei que isso dói, eu sei que isso te contraria, eu sei que você não gostaria nada de fazer isso, mas isso é para o seu bem. A mamãe sabe que isso é o melhor para você. A mamãe quer o seu bem. Eu sei que isso dói, né? Vamos tomar uma vacina. Ai, não quero tomar vacina, tadinho do meu filho, não vou dar vacina. É lógico que eu vou dar vacina no meu filho. Eu sei que isso é um bem para ele. Então, a mãe não consegue encarar uma vacina? Agora, por que a mãe não consegue encarar o sono? Não consegue encarar a berinjela? Não consegue encarar a hora de dormir cedo? Né? Não, meu filho, você vai dormir agora às 7 horas da noite, porque isso é um bem para você. Por mais que te custe. E aí a criança, não é? Se a mãe fala isso com firmeza, né? Você pode ser delicada, mas com firmeza. Eu sei do que eu estou falando. Sim. A criança acata. Não, poxa, a mamãe está falando. Não tem porquê. Ah, não, mamãe, eu não quero. Meu amor, não tem querer. Isso. Você vai precisar fazer isso. E aí você conduz a criança. Então a autoridade é justamente eu mostrar para o meu filho que eu vou conduzi-lo nesse processo. Meu filho, hora de tomar banho. Não quero tomar banho. Meu filho, vai tomar banho? Não, mamãe, eu não vou tomar banho. Meu filho, vai tomar banho 5 vezes. Adriana, eu não sei mais o que fazer. Eu falo 100 vezes e ele não toma banho, mas é lógico que você está falando 100 vezes, você está pedindo. Então, você precisa ter um combinado com seu filho. Então, eu agora, essa semana, tive em Vitória e fiz justamente uma formação completa só sobre autoridade, né? Então, o que a mãe precisa fazer? Ela precisa ter uma série de combinados com a criança. As regras da casa. As regras da casa. Estabelece-se as regras em cima do quê? De uma rotina. Se você tem a rotina, que te facilita, se você tem as regras em cima da rotina, fica fácil da criança entender. Meu amor, você vai chegar em casa, toda vez que você chega em casa, a sua mochila tem que estar no lugar certo. O seu sapato no lugar certo, a roupa suja no lugar certo. Você vai tomar banho. Acabou? Saiu do banho? É almoço. Depois do almoço, estudo. Estabeleceu essa rotina. A criança chegou em casa e não botou o sapato. Ai, meu filho é desordenado. Meu bem, o que era para você fazer? Ah, o sapato. Então. Ah, não, depois. Eu só olho. Fugiu. Vem cá. E detalhe, a Adriana tem filhos adolescentes, viu? Vem cá. Não é pra falar que ela... E aí, vem cá. Olha o sapato aqui. O que você tem que fazer com o sapato? Você tem que fazer com que ele faça. Você fez com que ele fizesse... Da próxima vez, meu pai, vou ter que fazer mesmo, porque minha mãe não desgruda de mim. No sentido, a minha mãe vai fazer com que eu faça. Então, ele acaba que ele aprende. E dentro da rotina, isso torna-se o quê? Um hábito. Então, eu não preciso mais lembrar o meu filho. Se por um acaso ele não foi estudar, meu amor, o que era para você estar fazendo agora? Ele já sabe. Estudando. Ele sabe o que era para ele estar fazendo. E ele se sente amado, né, Adriana? Exatamente. Ele não odeia isso, ele gosta. Cuidado. Me entende? Então, nunca é tarde para a gente conquistar a autoridade. Chega em casa, pensa numa rotina, estabelece uma rotina, pensa nas regras da casa e conversa. Se as crianças já são maiores, já são adolescentes, bota no jogo essa conversa, bota no jogo essas regras. Agora, uma vez estabelecida a rotina, uma vez estabelecidas as regras, é preciso que as consequências para o não cumprimento das regras também sejam claras. Até porque ele precisa entender, né, que a casa não é dele, né? A casa é sua. Então, é você que estipula as regras, né? E que isso tudo está a serviço dele. Sim. E que isso tudo é pro bem dele. Porque isso tudo é o melhor para ele. Meu amor, o que vai ser da sua vida se você não estudar? O que vai ser da sua vida se você não dormir, se você não se alimentar bem, se você não se exercitar, se você não tomar banho? Exato. Eu gostaria de fazer uma ponte com o que a gente falava no início, né? Que a gente falava que um problema da educação e da crise da educação hoje é quando a gente detona a tradição. Lembra que a gente falava disso? Quando a gente detona a tradição, o que logo em seguida é detonado, porque uma vez que já não há mais clareza do caminho, né? Essa é a estrada, então essa é a estrada que eu tenho que guiar os meus filhos. Quando isso se detona, quando fica só um deserto, sem o meio-fio da estrada, dá para imaginar, né? Então, naturalmente, a autoridade se detona também. Porque o que é autoridade? Senão guiar, como ela falou 10 vezes agora, guiar o meu filho pela estrada que a tradição foi... Se não tem estrada? Não tem estrada, vai guiar por onde? Então, que é interessante que vocês percebam que todo pai que não tem autoridade, no fundo, ele não tem autoridade com ele mesmo.
Ele não sabe se governar a ele mesmo. Desordenado. Ele não tem valores, referências de exigências pessoais. Então, como é que eu vou educar um filho se eu mesmo não me cobro em nada? Ele não tem um hábito dele. Como é que ele vai cobrar? Filho. Então, eu sempre gosto de dizer que não existe criança desobediente, viu? Quem está me ouvindo, meu filho é muito birrento, meu filho nunca me obedece. Não existem filhos com mais ou menos inclinação à birra ou à desobediência, como muitos pais me dizem. Não. Os filhos se tornam birrentos e desobedientes pela forma como os pais conduzem, como os pais comunicam a certeza dessa estrada. Quando o cara tem a certeza que isso aqui é o melhor para mim, vai ser melhor para meu filho também, né? Agora, se eu não sei o que é melhor para mim, o que eu vou dizer do meu filho? Aí não tem mais autoridade. Aí vira um emotivismo, uma coisa meio afetiva. Mas reparem, tradição, inteligência. Autoridade, vontade. Inteligência e vontade, que as potências da alma do ser humano não estão funcionando muito bem. Inteligência e vontade adormecem, fica só uma afetividade super inflacionada, hipertrofiada. Então, as pessoas educam com emoção. Com emoção. Isso. Não é tudo lógico isso? Adriana, o que eu faço agora? Meu filho falou que não gosta de mim. Meu filho falou que não me ama. Eu mandei ele tomar banho, eu briguei com ele porque ele tinha que estudar e ele falou que não me ama. O que eu faço agora? Eu falei, meu amor, como é que você consegue acreditar nisso? Seu filho tem 4 anos. Entendeu? Não, eu não posso educar, eu não posso fazer, botar regras, estipular, porque meu filho não vai deixar de me amar. Então, o nível, né, de insegurança, de afetos desordenados dos pais, emocional, muito. Só no emotivismo, né? Porque meu filho vai deixar de me amar, eu vou traumatizar o meu filho, né? E tudo contrário, O filho, ele percebe o nível do nosso amor, essa autoridade de serviço, né? E nos ama mais, ele aprende a servir. E o amor é o serviço. E eu gostaria de dar uma complementação bem importante, que não pode passar esse programa sem eu falar disso. Não posso. Por favor, professor. Se acaba a tradição, portanto, a racionalidade, pensamento, lógica. Quando acaba a autoridade, portanto, vontade, serviço, sacrifício, e fica só emoção, sabe o que detona? Que é, na minha opinião, o ponto zero que tem que resgatar, ressuscitar na educação, a liberdade humana. O que é a liberdade humana? É a capacidade de eu pensar e de eu escolher aquilo que é mais conveniente. Isso é a minha definição de liberdade. O bem. Quando não tem racionalidade nenhuma na escolha, portanto, não há uma liberdade com verdade, quando não há nenhum bem para buscar nessa escolha, então vira uma liberdade meio esquisitona, né? Você vira escravo das suas paixões. E vira uma libertinagem e nasce, né? Pois essa bagunça que está aí hoje, que as pessoas acham que a liberdade é fazer o que quer, é ser independente e tal, né? Bem-vindo à anarquia social que nós vivemos hoje. Clarinha, tá maravilhoso esse Nossa papo, senhora, né? Eles são incríveis. Você tem uma eu não última tinha pergunta? dúvida. Eu ia perguntar a respeito de tela, mas era só para tirar uma dúvida. Assim, eu acho que essa pergunta é muito boa. Ela rende um podcast inteiro. Mas é porque mas como já estamos na frente de 2 orientadores familiares, não podemos pular. Né? Mas você tem alguma outra coisa que você queria... Não, eu acho que você pode encaminhar para isso. É sensacional. Aí eu queria uma palavra final de vocês dois, né? Se vocês puderem falar para a câmera de vocês, um recado para os pais que estão nos ouvindo também. Mas antes da gente só concluir, queria só perguntar sobre telas rapidinho, né? O que vocês acham? Se é zero mesmo, ou se é se são 2%, ou porque depende da idade. Porque a gente sempre ouve falar que as telas são prejudiciais, mas até que ponto é prejudicial? Às vezes a criança está chorando tanto, ou dependendo de certa idade, será que pode um pouquinho, ou 10 minutinhos ali antes de dormir, e outra, ou antes de rapidão, comer? Que tela, celular, porque celular, iPad são diferentes de uma televisão com a família para ver um filme. Exato, às vezes você reúne os filhos, vai assistir, sabe, um filme edificante, junto com os pais, aí do pode BP a Select. tela. Você assiste um filme na BP Select, já aperta, você não é assinante ainda? QR Code tá na tela, link na descrição, você torna um membro do BP. Deixou a Play sem medo, aperte o play sem medo. Aperte o play sem medo. Mas então, vamos lá, Adriana. Então, Arthur, o que acontece? Nessa fase inicial, né, da vida da criança, realmente, a minha orientação aí é procurar zerar realmente telas, tá? Porque isso vai atrapalhar completamente o desenvolvimento neurológico da criança mesmo, tá? Isso tá mais que provado, né?
Exatamente. A criança, porque você tem um duplo atraso. Você não deixa, ao mesmo tempo que a tela está ali, né, consumindo a cabecinha dessa criança, você está tirando ela das oportunidades. Porque o tempo, a meia hora que ela ficou na frente de uma tela, se ela tivesse ficado brincando à toa, ela teria se desenvolvido. Tá certo? Então, criança precisa estar no mundo, criança precisa se relacionar, criança precisa experimentar, ela precisa tocar, ela precisa cheirar, ela precisa ter essa relação com o mundo através dos sentidos, porque é através dos sentidos que a criança vai aprender. Até o que mundo. idade você acha? Esse Zero telas. 2 anos. Não, mais. Aí a gente vai brigar aqui. A academia A educação brasileira, americana de pediatria. de pediatria fala isso. É mundial. Isso. Mas a Adriana, diretora de escola, que trabalha com mais de 150 crianças na educação infantil, o que ela fala? A tela, até os 5, 6 anos, é zerada. Numa situação como essa, familiar, a gente quer sentar no final de semana, vamos assistir um filminho, vamos assistir uma Branca de Neve, vamos assistir uma Cinderela em família, não é? Trocando ideias, trocando impressões, aproveitando aquele momento para educar e transmitir valores, ok. Ok. Tá certo? Mas, porque o que acontece, Arthur? Se Mas você isso é muito começa... difícil, né, Adriano? Tipo, eu tô pensando, até 5, 6 anos, assim, a criança zerar a E eu tela não concordo com isso, e por isso homem e mulher aqui também tá vendo. Há uma diferença. Eu quero ouvir a tua explicação É depois. difícil, mas não é impossível. Tá no campo da vontade. Sim. Não, Tá certo? claro que não é impossível. Tá no campo Claro da que não. vontade. Eu achava, Arthur, quando eu tinha só 2 filhos, eu tinha uma amiga que tinha 4 filhos. E ela falava, na minha casa, a televisão fica na sala, dentro de uma estante trancada. E eu ria. Eu falava, olha, é impossível isso não existe. Até que eu tentei e eu coloquei isso em prática. Então, é possível. E eu tenho muitas famílias... E você trabalhava. Isso. É. E eu tenho muitas famílias que fazem isso e que conseguem isso. Sim. Tá certo? O negócio é você querer e você estar preparado, disposto a sofrer. Exato. Você tem que estar disposto a sofrer. Tá? Por quê? Porque a criança vai te demandar. Ela vai demandar um pouco mais da sua atenção, né? Você vai precisar trazer outras opções ali para ela. Você vai De ter estímulo, que né? pensar em outras coisas. E algumas vezes deixar a criança solta mesmo. Vai lá, vai brincar. Se vira aí, criança. Né? Mas, voltando à questão. Se você começa abrindo pequenos precedentes para a criança, ela ficar um pouquinho no tablet, tá? Você já vai, não é? Minando esse desejo. Você já vai viciando. Porque a tela, Arthur, queira ou não queira, qualquer uma... ela é viciante. Nós todos somos a prova disso em algum nível. Exatamente. Eu sou Tenho viciada. dúvida. Aham. A gente que trabalha, né, com isso, que tá ali dentro, a gente é viciado. Então, a tela é viciante. Então, para que eu vou dar um veneno pro meu filho desde muito cedo? Por que eu já tô abrindo a possibilidade do vício para ele logo cedo? Tá certo? Agora, depois de uma certa idade, eu posso começar a liberar, não é? Um telefone, um tablet para alguma coisa com um tempo controlado, não é? Para quê? Justamente, eu não posso criar meu filho numa bolha. Tá certo? Uma hora ele vai ter contato. O amigo vai Ele ter. vai ter contato com isso. Então, ele não pode ficar, eu preciso ensiná-lo. Eu preciso, olha só, isso aqui é bom, isso aqui não é. Isso aqui não pode. Por quê? Porque isso aqui tem esse e esse perigo. Isso aqui você pode, porque isso aqui vai ser bom para você. Né? Então, você vai dando os critérios. Agora, por exemplo, lá no colégio. Lá no colégio não entra celular. Não entra celular. Não entra eletrônicos na escola. Então, é zona free de celular. Então, a criança não tem acesso. Vai passar pesquisa. Não vai passar pesquisa. Preocupa não. Se preocupa, Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Por quê? Porque a gente sabe hoje em dia que a internet, um Google, é uma terra de ninguém. Nossa. Casa da mãe Você pesquisa 2 palavrinhas bobas, em 3 segundos Já vai apareceu aparecer alguma coisa. certamente pornografia para o seu filho. Então, para que correr esse risco? E para que correr esse risco tão cedo? Espera essa criança ter um pouquinho mais de maturidade, entender as coisas e ter uma força. Você conhecer o seu filho. O meu filho tem uma determinada força de vontade de chegar e falar assim, não, isso aqui eu não quero ver. O amigo chegar, olha só, olha que legal que eu descobri aqui.
Não. Não, isso isso aqui eu não me quero ver. Ele já tá Agora, rapidamente, eu queria informado. ouvir do João. Fala, João. Contraponto. Fala, João. João. Fala, discorde de tudo isso que você falou. Ela tá Vamos dar um muito- corte bom aqui, vai. Tá até inspirada hoje, parabéns. Mas eu quero Hoje. Hoje, até parece que não é sempre, né? Mas eu queria que a gente entendesse o seguinte. Muito legal você falou, entendeu? Vírgula, mas... Eu penso que a gente não pode desprezar qualquer tipo de diversão sadia, né? Existem desenhos animados muito sadios para crianças de 2 a 7 anos de idade que, segundo a Associação Americana de Pediatria, autoriza 40 minutos por dia. Por dia. Mas telas, tudo, televisão, celular. Uma soma. Soma Mas tudo. em ambiente 100% monitorado. Monitorados, evidentemente. A criança não tem nenhuma autonomia nesses períodos. Sim. Muito bem. Mas, olha, eu fazendo um pouco de memória da minha infância, o que eu lembro? O que eu lembro, assim, da minha TV? São os desenhos animados. Era Tom e Jerry. Era Não é verdade? Todos Mas nós não era com lembramos. 2 anos que você assistia, João. Assistia, Sinto muito, não era com 2 assistia, anos. sim. Você com 2 anos a televisão só ligava às 11 horas da manhã pra entrar programa E de era televisão. Em Portugal, em preto e branco, me lembro até hoje. Portugal. Em Portugal, Aqui em no preto e Brasil, branco. não tinha Vai ter isso. que, então, eu acho que não há nenhum problema que dentro do planejamento da diversão familiar, Sim. hoje o sábado, Se inclua hoje e tal, inclua uma tela ali. desenho e tal com os pais assistindo. Não há nenhum problema. Não vejo nenhum problema uma criança brincar com o irmãozinho lá, algum jogo que tem de criança, que existe criança... Tem um catálogo infantil na BP Select, Isso. inclusive. Aham. ó. Sim. O Bu e as Corujinhas. Sim, sim. 7 anos, né? Diz eu assino muito, porque a minha experiência empírica da observação vê que, de fato, é salutar. Né? De 7 aos 11 anos, 2 horas já pode. Minha perspectiva. Treta na mesa. Então, porque, ó, quem é que não gosta de assistir futebol como os meus meninos do colégio? Todos lá Ótimo. vêm, o Isso. Flamengo, Isso. o pessoal vê Só lá que não é o jogo, 2 horas por dia, João. 2 horas por dia não dá. 2 horas por dia é muito tempo na vida de uma Não criança é, de 7 não é. anos estar Pensa uma exposta. menina, Eu um menino acho que fica também. do Não. meio-dia às 8 em casa. O menino que fica no meio-dia às 8 em casa é muitas horas. Vai ler. Mas ele tem muito Você está pensando no menino Desenvolve do o Porto hábito. Real que estuda às 4, tem judô, natação e Não, equitação e não tem tempo nem pra... não. Isso os meninos, as meninas não. Os meus meninos, tem muitos que não têm o que fazer em casa. Não. Então eu quero ver um futebol, eu quero... Mas vai quero... assistir futebol todo dia, João? Tem 2 futebol todo horas. dia, cara. 2 horas de Hoje tem futebol todo dia? Tem que estudar, Champions João. League. Tem que ler, tem que desenhar, Mas eu tô tem que falando, Eu estou do pintar. lado das meninas. Não, eu vou Isso, ficar tá do lado do bom? João aqui. Então vocês Mas deixa fiquem eu te pra falar, lá. a eu não Maria quero tá saber. aqui e a gente ganhou, porque nós somos 3. Mas eu quero que justamente eu defendo muito esses dados, porque, poxa, os pais que estão me ouvindo, eles ficam horrorizados quando ouvem uma conversa dessa. Sabe qual é a média do Brasil hoje? 6 horas. Não, mas aí está pra fúria. Mas É. isso mostra a dificuldade de um pai ocupar o tempo do filho. Claro. Então eu quero estar junto de você, pai que está me ouvindo, e ser do meu lado, para que eu compreenda você perfeitamente, Então, cara. Mães, ficamos no empate. lado da Adriana. Ficamos no empate aqui. E pra encerrarmos esse papo maravilhoso, né, Lara? Maravilhoso. Pô, Eles que são maravilha incríveis. Eu não tinha papo dúvida de aqui. que seria assim. Eu queria um recado final de vocês. E, por favor, como as pessoas... Vai estar aparecendo na tela lá, para todo Sim. mundo poder seguir. As redes sociais. Tem o link na descrição também. Mas como é que a gente encontra vocês nas redes sociais? Primeiro você, Adriana. Primeiro as damas. Eu tô no Instagram, Adriana de Abreu, né, com 2 N's. E eu tenho um canal no YouTube também, mas o canal tá um pouco devagar. Então, ele tá devagar, mas só parênteses. Tem muita coisa lá. Ele está devagar agora. Se você jogar Adriana de Abreu, sei lá, palestra, Adriana de Abreu live... Vai encontrar. É muito conteúdo. É muito. Então eu sei porque eu assistam lá, vejo. pessoal. Isso, no mesma coisa com Instagram. o João. Isso, no Instagram eu deixo todas as minhas lives lá no IGTV, Aham. né? São lives, são as formações em geral, eu compartilho com o público as formações que a gente dá na escola para os pais. Eu costumo trazer para o meu público também. E é isso. Quem quiser me encontrar. Um recadinho final pros Recadinho pais. final que eu gosto muito de dar é: pais, tenham Ó, sua esperança. câmera ali. Vai Tenham lá. esperança. Vai dar certo. Né? Dá certo. Quando a gente quer, quando a gente se decide, quando a gente encontra um caminho, pronto, dá o primeiro passo.
que a gente vai conseguir chegar lá. Não importa a idade do filho, não importa, mas o meu filho agora já é um adolescente, ele já perdi o meu filho. Uma mãe jamais vai desistir do seu filho. Uma mãe jamais pode desistir do seu filho. Maravilha. Então tenha sempre esperança. Busque ajuda, busque orientação, que vocês vão conseguir. Excelente. E para concluir, professor. João, Então, o João Malheiro tem também um perfil no Instagram, famoso Jeb, J-E-B, João Eduardo Bastos, ou também de Jeb do Box, ainda que seja com A em inglês, mas o som é o mesmo. Jeb Malheiro, @Jeb Malheiro. E lá... tá aparecendo aí também. E lá vocês vão poder hoje entrar, para a minha alegria, não sei se a Adriana já sabe disso, né? A gente, este ano, abriu a Escola para os Pais. Uma plataforma igual do Brasil Paralelo, bem inspirado a vocês. Você olha lá, o hotel tem o mesmo formato, copiamos do formato de vocês. Que legal. Escola para os Pais, onde estão trilhas de estudo. Tenho filhos de 0 a 6 anos. Formação para Tem pais. 100 lives sobre isso. Uau! Meus filhos têm de 6 a 11 anos. Como é que eu faço? Tem uma trilha de estudo com lives, pílulas, que são lives curtas que eu faço à hora do almoço, e alguns cursos que eu já desenvolvi na internet. Eu tenho hoje 6 cursos, tá? O mais famoso, tem muito sucesso, modéstia às papas, chama-se O Percurso. Já Fantástico. muitos milhares de pais já me agradeceram e viram a mudança depois que eles fizeram esse curso e tal. E agora, em agosto, vamos lançar com muita ansiedade, como vocês aqui no Brasil Paralelo, que vocês criam esse clima. Eu também estou criando esse clima. Eu aprendi muito de vocês, saibam disso. Agosto temos 2 grandes lançamentos. O primeiro é como fazer na prática, o plano educativo que eu tanto falei aqui no programa. Sim. Que são 17 filmes de meia hora, item por item, de acordo com a faixa etária. Que bacana. E Nossa, só uma pergunta, essa escola de pais, então, ela já está disponível? Totalmente disponível. É um streaming, é como se fosse um streaming com vocês várias estão no membro básico ou membro prêmio, aí você tem direito a mais ou menos conteúdos. E como é que a galera encontra isso? Como é que ela procura? No perfil do Jeb Malheiro. Tá bom. E o segundo lançamento, para complementar, que é grande... Adriano, não fica com inveja, não. Eu sei que você vai ficar com inveja. Mas é assim. Virou uma disputa no final. Nós vamos lançar... Eu tô do lado dos meninos, hein? O meu grande sonho do Instagram, que é as tutoras do Jeb. Eu tenho uma lista das minhas prediletas seguidoras. Que entram em contato comigo, me ajudam, me dão conselhos. Muitas amigas mesmo. Chamei dessas 20... se queriam ser tutoras do Jeb. Porque vão ser as pessoas que vão atender as famílias que fazem os meus cursos. Legal. Porque hoje o que está faltando não é mais curso na internet, concorda comigo? É a orientação como fazer isso na prática, que ninguém sabe fazer. Isso eu acho fantástico de vocês dois. Vocês ensinam o passo a passo. Isso. E trabalham muito com a casuística. Porque vocês lidam com casos concretos todos os dias. Então não é aquela coisa abstrata. Então, a partir de agora, em agosto, vai ter o lançamento das tutoras do Jeb. E depois de uma experiência que a gente vai ter muito, muito sucesso, a gente vai abrir uma escola de tutoras. Olha, que legal. Para que Então, pessoal de casa... Quer ser tutora do seu filho e orientar outras famílias? Daqui a pouco seja a minha aluna. Mas enquanto isso, vá pedir ajuda às minhas tutoras. E a mensagem final, que eu não posso então Por deixar... favor. Enfim, eu poderia falar muitas coisas, mas sem dúvida alguma, como eu já disse há pouco e agora reitero, o que mais me preocupa na educação é a falta de liberdade dos seus filhos. Seus filhos não estão sendo educados de verdade a serem livres. Eles estão sendo manipulados, escravizados por todo o sistema que está aí. Uma boa escola, a escola de educação personalizada, é aquela que vai construindo a liberdade dos filhos. Então, essa frase que eu tanto adoro. A vida de uma criança, portanto do seu filho, é uma conquista. A sua vida e a vida do seu filho é uma conquista. Eu tenho que me conquistar. Eu tenho que me tornar mais ser humano, mais pessoa humana. Isso não está pronto. Se você não ajudar seu filho a conquistar com liberdade, ele vai fracassar. E quem conquista essa liberdade? A grande vitória é ele ter se encontrado. Já sei quem eu sou.
Já sei por que eu existo, porque eu tenho esse temperamento, esse gosto, essa inclinação, essa tendência para artes, para matemática, para biologia, para medicina. Por quê? Um cara precisa responder essas perguntas um dia. Por quê? E só com essa liberdade eu consigo matar a charada. Consigo montar o quebra-cabeças e falar, uau! Eu tive a sorte de me encontrar com 13 anos. Maravilha. Larinha, pô, que excelente programa. Muito bom, eu não muito posso bom. deixar de recomendar, inclusive, pra galera de casa. Quem não conhece, é difícil não conhecer, mas quem não conhece, ainda não assistiu, Pátria Educadora, né? A gente tem uma trilogia que fala sobre educação. Tô dentro desse programa. Inclusive, João Malheiro participa também dessa trilogia. A gente tá disponível, é um original BP, tá dentro da nossa plataforma, pra você poder Temos ainda assistir. aulas da Escola da Família dentro do Sim. BP, dentro do núcleo de formação. Temos as aulas do professor João. Adriana, você não chegou a fazer curso conosco ainda. Não. Temos que organizar isso urgentemente. Pra ontem. Mas quero Meus dizer... cursos, por enquanto, só no Instagram. Isso que eu ia dizer. Quero dizer que você também tem cursos no seu Instagram, né? Sim. Sobre temperamentos e aconselho. Um curso sobre sem temperamento, dúvida. guia prático de temperamentos para mães e Olha o que Conquistando maravilha. os 4 Hábitos, que é justamente para as mães das crianças pequenas entenderem o que é uma rotina, o que são as regras da casa, para você poder organizar e conquistar sua autoridade. Pessoal, maravilha. Nós ficamos por aqui. Até a próxima semana, né, Lara? Até a próxima semana, meus queridos. Queridos, muito obrigada. Muito obrigada. Foi exímio o programa. Ah, Eu que bom. imagino que quem esteja ouvindo do outro lado esteja com o cérebro fritando no melhor sentido possível. E sigam o Jab, hein? Não esqueçam. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, beijo. Na próxima quarta-feira, dia 18 de outubro, teremos uma programação especial no YouTube da Brasil Paralelo. O documentário Javier Milei, A Revolução Liberal, será exibido de graça para todo o Brasil. Deputado, economista e professor, Milei virou manchete no mundo inteiro por suas fortes afirmações e convicções. Porém, poucos são os materiais que explicam sua trajetória e ambição política. A ABP decidiu adquirir esse documentário junto à equipe de Milei e investiu seus recursos na dublagem, para que milhares de brasileiros possam ter acesso a um conteúdo que julgamos importante. Extremista de direita? Ultraliberal? Anarcocapitalista? Afinal, quem é Javier Milei e o que ele ambiciona para a Argentina? Confira as respostas no documentário que estreia em nosso canal na próxima quarta-feira, às 8 da noite. Contamos com a sua participação.